Om Sadashiva Samarambam Sankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranato Om Shanti 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 Om Namaskar. Com alguma questão que alguém tenha relativo ao que nós cobrimos até agora. Alguém tem alguma questão, alguma anotação? Betânia, você tem uma questão? Não? Então está tudo tranquilo em relação a esse relacionamento entre consciência, existência e os objetos inertes e sencientes. E agora tudo bem? Carmen? Ok. Então, os objetos, eles são existência, mais nomes e formas, né? Então, isso é fácil de compreender dentro da lógica, né, que nós estamos seguindo, que os objetos nada mais são do que a existência, ou consciência, né? Sat, Chit, existência, consciência. Os objetos nada mais são do que Brahman, né? Mais um nome e uma forma. Nós nos referimos, nesse caso, à existência dos objetos, né? Principalmente para enfatizar, né? para evidenciar a existência da consciência, a existência dos objetos inertes, né? Nós dizemos que a existência, a consciência, mais um nome e uma forma, né? É simplesmente uma experiência. Então, objetos, eles são a existência, a consciência, mais um nome e uma forma, o que define ou determina uma experiência do indivíduo jiva em relação a um objeto, né? Então, os objetos não são nada mais, nada menos do que a existência, né, com uma sobreposição de nomes e forma, né? Um nome e uma forma, né, referida a um objeto. O nome e a forma, quase que invariavelmente, principalmente o nome, né, é o modo de nós descrevermos as propriedades desses objetos inertes, né? Para experimentar a não separação entre os objetos e o ser, a existência, né, a consciência, o nome e a forma precisam ser discriminados, precisam ser separados, precisam ser, né, removidos, né? A gente precisa de negar esse aspecto que não é essencial, né, à consciência, à existência, que é o nome e a forma, né, do objeto que aparece no âmbito da consciência, né? Então, para experimentar a não separação entre a consciência e a existência e os objetos, a gente tem que iniciar discriminando e negando realidade aos nomes e às formas, né, referentes aos objetos. É claro que os objetos não são conscientes. Então, como eles poderiam ser a consciência, né? Então, nós demos já uma passada nisso, nós compreendemos e determinamos que esses objetos, eles, muito embora eles sejam feitos, né, produzidos, né, a causa original, né, a causa sem causa de tudo isso é a consciência e a existência. Os objetos são efeitos de Maya, né? Então, para que a gente compreenda tudo isso, a gente precisa de entrar em Maya para compreender como Maya produz todos esses objetos
e como um objeto inerte pode ser definido como consciência pura, como existência pura, a fonte da existência que empresta, né, que fornece, que concede existência a tudo e a todos. Quando Maia cria matéria a partir da consciência, Maia cria um corpo sutil e um corpo denso, um corpo físico, né? Nós, dentro do âmbito da nossa experiência como jivas, nós sabemos que nós temos 3 corpos. Nós temos esse corpo denso, físico, material, né? Feito da comida que nós ingerimos todos os dias. Então, esse corpo de comida e esse corpo sutil, muitas vezes referido como a mente, né? O corpo sutil, em todas as suas funções, né? A gente diz que quando Maia cria a matéria a partir da consciência, ele produz dois corpos mais tangíveis, muito embora o corpo sutil seja muito, quase que totalmente intangível, mas ainda assim a gente pode objetivá-lo, a gente pode determinar um determinado pensamento que está flutuando, né? Flexing, flutuando, né? Fluindo, né? E que é um pensamento que se modifica, um conceito que é desenvolvido, tudo isso, existe uma certa tangibilidade a tudo isso, mas, em geral, né, esses objetos que ocorrem no âmbito da consciência, tá aqui. Quando Maia cria a matéria a partir da consciência, ele cria um corpo sutil e um corpo denso. O corpo denso é tangível, nós conhecemos o corpo, né? A gente sabe que o corpo ele cresce, 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 depois ele começa a enrugar, encolher, então ele se modifica, mas ainda assim ele é muito objetivável e tangível. O corpo sutil ele é menos objetivável e menos tangível, mas ainda assim existe uma certa tangibilidade em relação a ele, muito embora ele seja invisível do ponto de vista perceptivo de nossas mentes e órgãos sensoriais, né? Então, quando Maia cria essa matéria a partir da consciência, ela cria um corpo sutil. Nossa, eu estou muito confuso hoje com essa história aqui. Quando Maia cria matéria a partir da consciência, cria um corpo sutil e um corpo denso. O corpo denso não é consciente, ele é inerte. O corpo sutil, nascido do espectro atípico, reflete a luz, mas ainda assim nós já determinamos que também o corpo sutil ele é fundamentalmente inerte. O corpo sutil confere à consciência a existência e o poder de conhecer. Essa é uma afirmação interessante. É o corpo sutil, através dos seus órgãos, dos sentidos, os órgãos de percepção, é que concedem à consciência, entendeu? O status, né? Concedem à consciência o status de entidade, ou de experiência e conhecimento, né? Onde é que está? Confere à consciência o poder de experimentar e conhecer, de modo que ele, aparentemente, se torna senciente. O corpo sutil confere à consciência o poder de conhecer, experimentar e experienciar, de modo que ele, o corpo sutil, aparentemente se torna senciente. Mas, na verdade, se trata de matéria sutil absolutamente inerte. Não? Isso em referência ao nosso corpo sutil. Matéria sutil absolutamente inerte. Os 5 elementos densos, no entanto, não têm um corpo sutil, porque são feitos do aspecto tamático. Então, quando nós falamos dos 5 elementos, quando eles grossificam para se tornarem os 5 elementos manifestos, entendeu? Espaço, ar, água, fogo, água e earth, né? Quando eles se grossificam, eles não possuem senciência. Eles são matéria inerte. Isso para dizer que tudo é constituído de matéria inerte. E a curiosidade é que até mesmo o nosso corpo sutil, que é constituído, né, através de uma composição, né, dominantemente satívica, ele ainda assim é
matéria inerte. Por quê? Porque as três energias... Tem um microfone aberto fazendo ruído. Porque as três energias, fundamentalmente, elas são energia barra matéria. Elas são inertes por natureza. Maya é inerte. Agora a gente vai dizer uma que ainda é mais difícil de digerir. Ishvara é matéria inerte. Ishvara, do ponto de vista de pura Sattva Guna, é também classificado como matéria inerte. Entendeu? Então, essa inteligência da consciência, nesse aspecto satívico de Maya, né? Maya, o corpo macrocósmico universal, né? Chamado de Maya, ele reflete, ele produz esse fenômeno chamado Ishvara, e Ishvara é produto de um reflexo da consciência num aparato refletor que é simplesmente inerte. Ele produz um fenômeno tal qual o Jiva, mas a nível macrocósmico. E tudo isso faz parte dessa realidade aparente, entendeu? É toda ela uma função desse reflexo da consciência nessa matéria inerte, que é o corpo macrocósmico causal de Ishvara e o corpo microcósmico sutil de Ishvara e o corpo microcósmico sutil do Jiva, né? Tudo isso se trata de energia, matéria extremamente sutil ou causal, podemos dizer, mas ainda assim nada disso possui consciência própria, nada disso é exatamente, absolutamente consciente, né? Autoconsciente, né? Ele não possui consciência própria, luminosidade própria, né? Então, às vezes vem essa confusão, essa dúvida. Então, como nós, os jivas humanos, podemos dizer que nós somos Brahman, que nós somos a luz da consciência, nós somos a pura luz? Então, isso é uma declaração, uma afirmação dos Upanishads que precisa ser bem compreendida, de modo que a gente não permaneça com nenhuma confusão ou dúvida a respeito disso, entendeu? O jiva, ele fundamentalmente é um produto da consciência refletida nesse aparato refletor chamado a matéria inerte, né? Esse espelho refletor chamado corpo sutil. Ele produz um fenômeno chamado jiva, e o jiva, devido ao seu corpo sutil ser mais satívico, né, do que os outros jivas não humanos, ele tem a capacidade, a propriedade de reconhecer a sua identidade como Brahman, ok? Não que o jiva seja Brahman, mas ele reconhece e reivindica a sua identidade como Brahman, tá? Então, é uma linha muito sutil de distinção, porque o jiva, na verdade, ele reconhece a sua essência livre, independente, fundamental, como Brahman, apesar de que o jiva, em sua natureza secundária, né, como jiva, ele não possui a luz independente própria de propriedade, de originalidade do jiva mesmo. Tudo isso é fornecido por Brahman, pela consciência, existência infinitamente não limitada. O jiva tem essa possibilidade, esse poder de reconhecer a sua essência, né? Essência fundamental e livre, como o Brahman, muito embora ele permaneça como o jiva, limitado. Limitado por quê? Limitado por sua constituição única, digamos assim, por suas qualidades, propriedades, por sua capacidade intelectual, física, mental, etc. Tudo isso é limitante no jiva. E o jiva jamais se tornará um super jiva. Ele jamais se tornará Brahman. Ele simplesmente é Brahman em sua essência, em sua natureza essencial. Ele é Brahman. E esse reconhecimento ele tem o poder de liberar a mente do jiva de todas as aflições decorrentes do fato de que o jiva é limitado de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Não sei se vocês percebem a sutilidade dessa lógica, entendeu? Então, o jiva ele não possui consciência própria,
mas ainda assim ele é a consciência, entendeu? Por quê? Porque o jiva, fundamentalmente, é somente uma aparência, mas essa aparência chamada jiva tem o potencial de reconhecer a sua natureza absoluta, a sua real essência, né? Como a água do oceano, né? Então, a onda do oceano reconhecendo a sua natureza como a água que pervade todo o oceano, né? Mas ainda assim a onda permanece uma onda, né? Muito embora fundamentalmente a onda seja somente H2O. A onda não desaparece, a onda aparece e desaparece, digamos assim, né? Ela aparece e depois desaparece, ela como um fenômeno, mas ela fundamentalmente ela reconhece que ela não é nada mais, nada menos do que H2O. Arlindo, Quem que falou? eu, José Roberto. Eu me confundi um pouco agora, porque é o seguinte, a gente sempre aprende que Ishvara não é um givão. Mas Sim. do jeito que você falou aí, por exemplo, ele tem um aparelho refletor como o Jiva, como você falou, né? Que é o corpo macrocósmico causal. Qual que é a diferença, assim, então? Porque o Jiva é a construção dos três corpos, né? Sim. No caso do Ishu de Ishvara, é, ele não teria um dos corpos, que é o físico, seria isso? Por isso que não Não, acreditaria. o Ishvara tem três corpos também, tal como no macro e no micro. O Ishvara tem três corpos, causal, sutil e o físico, entendeu? O Jiva, igualmente. O Ishvara, do ponto de vista da, do conhecimento, da inteligência e da ordem, né, que projeta, que cria, que manifesta esse universo, ele é dito como puro sattva, digamos assim. É como se a gente dissesse, Ishvara é puro sattva. Por quê? Porque esse universo manifesto, ele não pode existir sem uma causa. E por inferência a gente percebe, a gente determina que a causa desse universo é uma causa extremamente inteligente. É porque o universo inteiro é construído e regido por leis, entendeu? Leis, regras, forças, uma ordem, entendeu? Inteligente, muito bem orquestrada. Então, a gente, por inferência, a gente reconhece que existe, como existe uma causa para todo e qualquer efeito, a causa desse universo é uma causa extremamente inteligente, feita de conhecimento puro. Né? Porque a gente, quando observa o universo manifesto, a gente vê que ele, a matéria-prima desse universo é conhecimento, né? Inteligência. Né? Então, nós temos Ishvara como a causa inteligente, nós temos Ishvara como a causa material, que é o aspecto tamásico de Maya, e Ishvara aparece como jivas também, né? A partir dessa causa energética que produz a manifestação e produz os jivas. Tá? Então, nós temos esses três aspectos de Ishvara, mas Ishvara, por si, toda essa manifestação, ele existe, né? Graças à existência de Brahman. É Brahman que concede a sua existência a Ishvara, Jiva e Jagata. É Brahman que concede a sua consciência a Ishvara, Jiva e Jagata. You understand? É Brahman que concede a sua existência a Ishvara, a Jiva e a Jagata. Jagata, agora a gente inclui, em Jagata, a gente inclui os objetos inertes também. Né? Jagata é o universo físico material, que é composto por objetos sencientes e objetos inertes. Né? Os objetos inertes são todos aqueles do reino mineral, como a nossa conversa dessa manhã, né? Trouxe à tona. Né? Então, todos os objetos inertes, eles também fazem parte daquilo que nós chamamos de Jagata. Tá? Então, qual é a confusão aí? O Jiva também tem três corpos, Ishvara tem três corpos, mas os três corpos dos Jivas e os três corpos de Ishvaras são todos matéria inerte.
que significa dizer? Eles não têm existência própria, eles não têm consciência própria. A consciência e a existência, sendo não dual, é sempre concessa ou concedida, não sei como vocês dizem, entendeu? Por Brahman, entendeu? Satchitananda, né? Ishvara né? Paramatma, como a gente queira dizer. Existe somente uma consciência e existência infinitamente não limitada, e essa consciência e existência, ela é a fonte, é a causa, sem alguma causa, que propicia todos os nomes, as cores e as formas existentes no universo. Responde, José Roberto. Responde. Aproveitando, você falou em relação aos 3 corpos, se tiver muito fora, você me fala, mas é uma coisa que às vezes eu não entendo, quando você fala dos 3 corpos e das bainhas, os coxas, é a mesma coisa? É uma derivação? Porque parece que os coxas também são corpos? Tem alguma coisa a ver ou não? Não, é a mesma coisa, são modos diferentes de classificar as nossas experiências humanas. Tá? Então, toda a confusão que existe é porque a consciência, ela, devido a esse poder inerente à Maya, ela acaba se tornando o Jiva dentro desse palco, né? Dessa trinidade, ou trindade, chamada Ishvara, Jiva, Jagat. A consciência aparece como Jiva, né? E ela como Jiva, qual é a sua pergunta mesmo, que eu me perdi por um momento? Se a diferença dos coxas, né, e Sim, obrigado. Então, dos 3 corpos e quando nós aparecemos como um Jiva, nós, inevitavelmente, nós nos confundimos com nossas experiências, entendeu? A consciência se identifica com todos os objetos através dos quais ela vai se definindo, entendeu? Ela vai se definindo através das experiências. Então, essas experiências, a gente vai se definindo, né? Através dessas experiências. Nós nos confundimos, né, com os objetos. E quais são os objetos, experiências, os quais a gente se confunde mais, né? O maior fonte de confusão. O primeiro objeto que a gente se confunde é o corpo físico, né? O segundo objeto é o nosso corpo sutil, a nossa mente. A gente se confunde, se identifica de tal modo com os nossos pensamentos, noções, ideias, sentimentos, percepções e conjecturações. A gente se confunde tanto com isso, né, que a gente a consciência se torna limitada pelas propriedades do corpo físico e as propriedades do corpo sutil, né? E a gente também, nosso status como consciência, nós nos confundimos também com as nossas vasanas, né? com essas formações, né? Extremamente sutis, essas tendências, essas predisposições a experimentar, sentir, pensar e dizer coisas de certa maneira, de perceber o mundo no modo meu, etc. Então, tudo isso, na medida que nossa mente vai se refinando, se sutilizando, a gente vai compreendendo essas tendências, essas propensidades mentais e emocionais, e a gente vai se definindo e se identificando e se confundindo, se misturando com tudo isso, né? Então, quando nós dividimos essa separação, esse discernimento, essa discriminação entre o ser e suas experiências, a gente tem que catalogar essas experiências, classificando-as de modos mais diversos. Tá? Então, a gente pode catalogar as nossas experiências, classificando-as entre as experiências a nível físico, as experiências a nível mental, experiências a nível emocional, intelectual e a nível causal, digamos assim, ou a nível de sono profundo. Outro modo é catalogar as nossas experiências com base nos 3 estados:
do estado de vigília, experiências do estado de sonhos, todas essas análises elas servem ao propósito de nos ajudar a perceber claramente de que nós não somos as nossas experiências, porque nós nos confundimos e nos definimos e reforçamos esse equívoco, né, de identidade constantemente através dos nossos gostos e desgostos e nossas atividades. Quando nós classificamos as nossas experiências a nível dos 5 coxas, das 5 bainhas, é um outro modo de dividir os níveis de nossas experiências, entendeu? A nível do corpo da comida, que é o corpo físico, né? A nível dos pranas, nossos sistemas fisiológicos, né? a nível mental, a nível emocional, a nível mental, emocional, a nível intelectual e a nível causal, né? O Ananda Maya Kosha. Então, essas coxas são estruturas, né, ou classificações, modos de dividir em grupos os tipos de experiências, de modo que a gente possa mais minuciosamente discriminar ou desfazer essa confusão, porque toda essa confusão é baseada nessa identificação equivocada. Ela existe e ela se perpetua constantemente porque nós não temos a possibilidade, em geral, de analisá-las cuidadosamente, examiná-las cuidadosamente. Então, os Upanishads e os ensinamentos do Vedanta servem somente para nos ajudar a analisar as nossas experiências não devidamente examinadas, entendeu? São simplesmente modos diferentes de dividir, classificar as nossas experiências. Legal. Era isso. Beleza, obrigado. Ok. Os 5 elementos densos, no entanto, o corpo sutil confere à consciência o poder de conhecer, de modo que ele, o corpo sutil, aparentemente se torna senciente. A proximidade do corpo sutil com a consciência é tal que o corpo sutil ele brilha com essa consciência que né, por natureza, né, inerente, ou a natureza mesmo desse brilho é da consciência. Quando a gente tem uma aproximação, né, existe uma metáfora muito bacana do ferro, né, aquelas pessoas que batiam ferro em brasa, né? Quando você tem a brasa de uma espada e ela fica brilhando com luz, né? Então, aquela luz ali, quando a gente vê a luz daquela espada sendo batida, qualquer outro objeto de ferro, né, ou de aço, né? Quando você vê a luz incandescente daquele metal, né, a gente pensa assim, não, o metal ele tem luz própria, né? Ele é autoluminoso. Né? Mas quando a gente for analisar, examinar mais cuidadosamente, a gente vai observar que a luz do metal ela é originalmente emprestada ou obtida ou concedida pela luz do fogo, a luz da incandescente de todas aquelas brasas, etc, etc. Então, a proximidade do corpo sutil com a consciência é tal que esse corpo sutil ele brilha aparentemente como se ele fosse senciente. Essa é a ideia. Ele aparentemente se torna senciente, mas na verdade se trata de matéria inerte. Os 5 elementos densos, no entanto, não têm um corpo sutil, porque são feitos do aspecto tamásico de Maya. Você lembra que do aspecto tamásico de Maya, né, o universo físico-material é manifesto. Né? E ele é manifesto originalmente, primordialmente, através desses 5 elementos primários. Okay? Então, esses 5 elementos primários, quando manifestos, eles são matéria inerte, eles não possuem um corpo sutil, porque eles são fundamentalmente um aspecto tamásico de Maya, um aspecto de Maya dominado por Maya, que produz esses 5 elementos
que grossificam para se tornarem os 5 elementos densos. Por isso, eles não são sencientes. Ok. Maya é uma grande maravilha porque faz a consciência parecer tanto senciente como inerte, como insenciente. Maya é tão incrível, né? Tem a possibilidade, né, de configurar as 3 energias e os elementos, que é um desdobramento dessas energias, tem a capacidade de desdobrar tudo isso de tal modo que, no final, consegue assemblar todos esses objetos, alguns deles sencientes e tantos deles absolutamente inertes, insencientes. Faz a consciência que é a única fonte de existência, a única fonte de consciência, parecer ou aparecer como um objeto senciente ou um objeto inerte. Mas a consciência não é senciente e nem é inerte. Isso é interessante, né? A consciência não é senciente. E agora? Como é que eu venho dizer isso? Eu pensava que a senciência de todos os jivas eram emprestadas da consciência. Sim, não. É um fenômeno que ocorre em Mitya. Somente em Mitya o ser aparece como jiva. E somente o jiva, dentro do contexto, do âmbito de Mitya, se torna, uma entidade experienciadora, conhecedora, em outras palavras, tem a propriedade de sentiência, de perceber o seu meio ambiente, de conhecer e experimentar o seu meio ambiente. Somente o jiva, é importante que a gente lembre disso, que a consciência, a existência, o Brahman, o Paramatma, não é uma entidade conhecedora, não é uma entidade experienciadora. Até quando a gente coloca isso em termos de um princípio testemunho, as escrituras, elas fazem atenção, tomam o cuidado de dizer que é um princípio testemunha não experiencial, entendeu? E não é uma entidade experienciadora que testemunha sem preconceito, não. Não. O jiva, ele pode desenvolver uma mente, né, tão bem resolvida em sattva que ele se torna um princípio experienciador satívico com uma certa capacidade ecônima de experienciar, testemunhar sem preconceitos, entendeu? Sem essa força, né, de desejos e aversões, de querer e não querer. Então, o jiva, sim, é uma entidade, ou é um princípio. Quando a gente desenvolve uma mente satívica através da meditação, a gente quer atrair certos objetos de experiência, né, e a gente vai se tornando aquilo que muitas vezes se refere como essa testemunha, né? A testemunha na meditação, aquele princípio que testemunha o silêncio, a paz, os intervalos, os vazios, a ausência de experiência, inclusive. Então, esse observador sutil, esse princípio experienciador, testemunha, chamado o intelecto sutil, às vezes eu costumava me referia como intelecto sutil, esse sim é uma constituição das 3 energias, é uma constituição de um corpo sutil extremamente sativo que produz essa senciência que é mais ou menos livre, é quase que como um princípio testemunha experienciador. Mas a consciência, ela não é nem senciente, ela não é uma entidade experienciadora, não é um princípio testemunha experiencial, mas é não experiencial, e, portanto, essa consciência é além da senciência e além da insciência. Ela não é nem senciente e ela não é e nem tampouco inerte.
O campo sutil, nascido do aspecto satívico da consciência, reflete a luz da consciência. E essa luz refletida ilumina os objetos materiais através dos órgãos dos sentidos. Então, esse é o poder do corpo sutil. Ele é predominado por muita sátiva, ele produz esse reflexo, esse brilho da consciência nele mesmo, e essa consciência refletida, o que brilha, ilumina o campo. Do mesmo modo que a luz, né, proveniente desse metal, desse aço em brasa, né, incandescente, vai iluminar os objetos ao seu redor, né? Então, esse corpo sutil, ele vai refletir e iluminar os objetos materiais. E como é que ele ilumina os objetos? Através desse corpo sutil, né? Os objetos são iluminados através dos órgãos dos sentidos, os órgãos de percepção e a mente. A mente é importante. A gente vai compreender nessa análise que os órgãos de percepção, os órgãos dos sentidos, eles existem na mente, né? Então, é na mente que eles existem, e é somente através desses órgãos sensoriais que a consciência refletida ilumina, experiencia e conhece o mundo dos objetos. Ok. Ok, mas a consciência não é senciente e nem inerte. Trata-se, sim, do conhecedor da senciência e da insenciência. Então, a consciência, ela não é nem senciente nem insenciente, mas sim o conhecedor. Aí, de novo, a gente cai naquela mesma situação. Se a consciência é o conhecedor, será que esse conhecedor é um conhecedor experiencial ou não experiencial? Né? Porque todo conhecimento, ele requer essa dualidade, né? Ela requer um objeto de conhecimento e o conhecedor. De novo, nós estamos no mundo da dualidade. Mas essa consciência, que não é nem senciente nem inerte, entendeu? Ela se torna consciente quando... Deixa eu parar de pular os parágrafos aqui. Mas a consciência não é senciente nem senciente. Trata-se do conhecedor da senciência e da insenciência. Tá? Esse conhecedor da senciência e da insenciência, é importante a gente enfatizar, não é um conhecedor experiencial. A consciência, ela não possui órgãos de conhecimento, órgãos de percepção, órgãos de experiência, ok? Esse conhecimento é conhecimento não experiencial que pode ser compreendido, nesse caso, sim, inferencialmente, pelo Jiva que obteve esse conhecimento direto, Aham Brahmasmi. Então, através desse autoconhecimento, a gente compreende que a consciência experiencial que eu desfruto aqui, ela não pertence a mim, entendeu? Ela pertence a Brahman, ela pertence à consciência, Satchitamani, ela pertence à minha natureza absoluta, ela não pertence a mim, ao Jiva. Tá? Então, essa fonte de conhecimento, né, essa fonte de existência, de consciência, de conhecimento, ela não é experiencial, mas o Jiva tem a capacidade intelectual de reconhecer que esse princípio feito de conhecimento puro, embora não seja uma entidade experiencial, não seja uma entidade que conhece e experimenta os mundos dos objetos, esse princípio é a única fonte realmente de conhecimento, é a única fonte de consciência, é a única fonte de senciência, sem ser senciente, ok? Todo conhecimento de Ishvara e do Jiva, entendeu? Ele pertence a esse conhecimento inerente. Conhecimento é muitas vezes apresentado nos nossos textos como sinônimo de consciência. Entendeu? Consciência, conhecimento. Então, esse conhecimento, essa consciência, que todos nós sabemos que originalmente pertence a Brahman, entendeu? Ele não é uma experiência de Brahman. Brahman não percebe os objetos.
entendeu? Esse conhecimento é a natureza de Brahman. E através dessa natureza de Brahman, nós, os jivas, nos tornamos entidades conhecedoras. Ishvara se torna o onisciente, aquele que sabe tudo, conhecimento de tudo. Por quê? Porque a consciência, a natureza da consciência é conhecimento, existência, consciência. Essa é a natureza, entendeu? Essa natureza, embora não seja nem senciente nem insenciente, embora não seja uma entidade experienciadora, conhecedora, ela, em sua natureza, fornece a consciência e o conhecimento de modo que os seus jivas possam desfrutar dessa qualidade chamada consciência, conhecimento, a capacidade de conhecer, de saber. Existe um termo em inglês chamado knowingness, né? Knowingness é uma capacidade de saber. Como é que a gente, por que a gente, por inferência, e através das escrituras, a gente vem a saber que Ishvara é all-knowing, é omnisciente, ele sabe tudo. Por que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque a gente compreende que o inteiro universo é desenhado, regido e mantido, entendeu? Através de conhecimento puro, de leis, né? De uma ordem absolutamente exata e precisa, ordenada, etc. Então, essas forças, essas leis que controlam, elas são desenhadas por consciência, por inteligência, consciência, existência pura. Então, esse conhecimento, essa inteligência, só pode ser a natureza de Ishvara como sáttva. Por quê? Por inferência a gente compreende isso, né? Do mesmo modo, a consciência e a inteligência de Ishvara, essa capacidade de saber tudo, ela não pertence a Ishvara, ela pertence a Brahman, entendeu? Que Brahman é a única fonte, entendeu? De conhecimento puro, através do qual ele se torna Ishvara, né? Através do poder de Maya, ele se torna Sattva, as outras energias, e os jivas com a capacidade de conhecer o que eles conseguem conhecer, né? Misturado com a impossibilidade de saber tantas coisas. Então, o conhecimento de Ishvara é um conhecimento que originalmente pertence a Brahman. O conhecimento do Jiva é um conhecimento que, a princípio, né, a gente sabe que ele é dentro do âmbito, né, do conhecimento de Ishvara, um conhecimento relativo das nossas experiências nesse campo, mas o autoconhecimento do Jiva já é um autoconhecimento em referência a Brahman. É um conhecimento da real identidade e natureza do Jiva como o Brahman. É uma ordem de conhecimento completamente diferente, entendeu? Porque é um conhecimento daquilo que existe em cada um de nós como nossa própria essência, natureza, né? Portanto, Maya é uma grande maravilha, mas a consciência não é nem senciente nem inerte. Trata-se, sim, do conhecedor da senciência e da insciência. A consciência somente se torna consciente quando há algo do qual ela esteja ciente. Somente quando existe dualidade, somente quando Maya entra em ação, a gente pode dizer assim, existem agora os jivas experienciando os objetos, né? Dualidade. O sujeito jiva e os objetos que aparecem para cada um desses jivas, né? Isso é dualidade. Sujeito e objeto, né? O sujeito como jiva. Então, somente então a gente pode dizer que a consciência aparentemente se torna consciente quando ela se identifica como jiva e se torna ciente dos objetos em torno ao jiva. Quando há algo do qual ela esteja ciente. O que é que a consciência identificada como jiva se torna ciente? Ela se torna ciente ou consciente, né, da matéria. Ela se torna consciente das diversidades de nomes e formas, de configurações, né, das energias e dos gunas que compõem essa infinidade de objetos. Esses objetos físico-materiais e sutis
que nascem tanto de tamas quanto de sattva também, no caso dos objetos sutis. Ok. Só, não sei, vocês querem falar um pouco mais sobre isso? Nós estamos entrando num texto que é tão sutil, e é muito mais gostoso fazer isso presencialmente, mas ainda assim a gente pode fazer a esse nível, e eu precisaria que vocês também interagissem um pouco comigo para me ajudar, entendeu? Ou não. Discriminação dos elementos. O verso número 1. Agora nós vamos discriminar os elementos. Os Upanishads dizem que o ser é não dual e que pode tornar-se conhecido quando nós o diferenciamos dos 5 elementos. Esse processo será agora discutido em detalhes. Então, as nossas escrituras dizem que o ser, o Brahman, né, a existência, o ser, ele é não dual, é um sem o segundo, é um sem o outro. Okay? Ele não é feito por partes. E ele não é uma propriedade ou um produto da matéria, como nós já vimos. Né? Eles dizem que ele é não dual, um sem o outro, mas que ele pode tornar-se conhecido quando nós os diferenciamos dos 5 elementos. Então, quando nós dizemos que o ser é não dual, ele é um sem o outro, imediatamente vem essa questão: se é um sem o outro, se ele é não dual, e se eu existo em dualidade, e se todas as minhas buscas são sempre dualísticas, porque eu não posso buscar alguma coisa que não seja objetivável, que não seja um objeto de busca, no momento que eu começo a buscar alguma coisa, imediatamente eu estou configurado nessa dualidade, sujeito e objeto, meu objeto de busca, meu objeto de meditação, de procura, etc, etc. Né? Então, como os Upanishads dizendo que o ser é não dual, mas que ele ainda assim pode ser conhecido, né? Imediatamente, mas como eu vou conhecer se ele é um sem o outro? Se eu já ouvi dizer que eu sou o ser, como eu vou conhecer o ser se eu não posso, né, me dividir em dois? Porque o ser é não dual, né? Se eu pudesse tirar uma lasquinha de mim e botar ali assim, ok, eu tirei essa lasquinha de mim, eu boto ali, agora então eu posso, né? Eu posso observar, objetivar, decifrar, dessecar um aspecto de mim, né? Etc. Não, o ser ele não pode ser subdividido, né? Porque ele não é feito por partes, ele é um partless whole, um inteiro sem partes, né? Então, mas ainda assim o ser pode tornar-se conhecido quando nós os diferenciamos. Diferenciamos significa nós o discriminamos dos 5 elementos. Os 5 elementos aqui nesse caso significa quando nós diferenciamos o ser de quê? Dos objetos que aparecem no âmbito do ser. Os objetos nada mais são do que os 5 elementos, né, em suas formações causais, sutis e físicas, ok? Densas. Então, tudo que existe nessa manifestação é uma configuração dos elementos, ok? E elementos, sejam eles sutis ou grossos, é prakriti, é matéria, entendeu? São os 5 elementos. Aqui foi dito como os 5 elementos. A discriminação entre o ser e os 5 elementos é um modo de se conhecer o ser. Por quê? Porque o ser se confundiu com os elementos. O que é que significa dizer o que o ser se confundiu com os objetos, com os elementos? Ele se confundiu com os objetos que aparecem, permanecem, se modificam e desaparecem dentro do âmbito da sua existência, da nossa existência como ser. O ser se confunde com os 5 elementos, com as energias, etc., e, portanto, ele precisa ser diferenciado dos 5 elementos. Este processo será agora discutido minuciosamente, em detalhes. Esse processo é uma questão de experiência. O ser, a existência eterna,
a existência eterna, é livre. Vocês me ajudem quando nós estivermos ali, só 1h e 10, por favor? O ser, a existência eterna, é livre de qualidades e é livre de fatores limitantes. Então, o ser, né, agora dentro dessa linguagem, chamando o ser de existência, a existência é além do paradigma tempo-espaço, ele é além da eternidade, né, e da temporalidade, ele é livre de qualidades. Então, nós ouvimos já diversos ângulos os nossos textos afirmarem que o ser é livre de qualquer atributo, é livre de qualquer qualidade. Tá? Ele é attributeless, é livre de atributo. Por quê? Porque os atributos e as qualidades e as propriedades é uma função, ou é uma resultante das combinações das 3 energias com os 5 elementos primários e outros elementos. Todos esses objetos existentes em mídia são configurações de diversos desses 5 elementos primários e secundários e os outros secundários, que no final das contas eles se definem, as suas atributos e qualidades são definidos através dessa configuração das energias e dos elementos. Né? Então, tudo isso é o que irá limitar cada um desses objetos. Né? Mas o ser, ele é livre de qualquer qualidade, ele é livre de qualquer propriedade. Já que ele não possui nenhuma propriedade ou qualidade, ele é livre de fatores limitantes. Isso é importante, porque as nossas propriedades, as nossas qualidades, os nossos talentos, as nossas propriedades, as nossas qualificações, elas nos definem e, ao mesmo tempo, elas nos limitam. Né? É interessante observar isso. Né? Nós somos limitados por nossas qualidades, propriedades, atributos, etc. E a gente sabe que, se a gente imaginar que a iluminação seja uma expansão de propriedades, de atributos, de qualidades, até que eu possua todas as qualidades inerentes ao mundo, né? Mítia, agora eu consegui atrair para mim todas as qualidades e propriedades e atributos de todos os objetos de Mítia. Não, vou pensar, agora sim, agora eu sou iluminado. Né? Não, porque todos esses atributos, todas essas qualidades, elas são temporais. Elas têm um início, um meio, um fim. Entendeu? Elas não são eternas, elas aparecem. É por isso que a gente diz que Ishvara, que é esse omnipresente, é aquele que é o possuidor de todas as propriedades, de todos os atributos, de todas, né, as qualidades, etc. Ishvara, né, em seu corpo macrocósmico, ainda assim, ele é bound by time, ele é temporal, né, ele é limitado pelo tempo, e ele é limitado por todos os atributos e qualidades de Mítia. A única coisa livre e independente é a consciência, o ser, né? Infinitamente não limitado, porque ele não foi colorido pelas 3 energias. No momento que as 3 energias começam a nos definir e configurar a nossa existência através de todas as combinações de elementos, nós nos tornamos seres limitados. Ok. Ele é livre de qualidades e livre de fatores limitantes, o ser, a existência. De modo que só pode ser conhecido ao analisarmos a natureza do seu efeito. O que é a natureza? A natureza do efeito da consciência. Né? O que é o efeito dessa consciência? O efeito dessa consciência nada mais é do que o universo manifesto. Né? Maya, através do seu poder, ele produz, né, as energias, os elementos, se projeta, né,
inteligentemente projeta todo esse universo manifesto. Então, o universo manifesto é o efeito de uma causa. Essa causa nós sabemos, por inferência e com a ajuda das escrituras, nós sabemos que a causa sou eu, Brahman, a consciência, a existência, a minha natureza, livre, independente de tudo que existe no mundo, né? Então, nós sabemos do efeito, né? Nós observamos o efeito e, através desse efeito, nós podemos inferir a causa. E esse efeito, que é a criação, é o que parece limitar o ser. Olha que curiosidade. O ser, que é livre de qualquer limitação, é livre de qualquer fator limitante, aparece como um universo, aparece como jivas, e esse universo, essa matéria, essa manifestação, essa criação, parece como limitando o ser, porque ele ser se torna colorido por essas energias, ele se torna, né, definido por todas essas configurações das 3 energias e dos elementos. Se os fatores limitantes são eliminados, o ser pode tornar-se conhecido tal como é, Ananta. Se todos esses fatores limitantes são identificados e discriminados, eliminados, o ser pode tornar-se conhecido como aquilo que ele é. Satchitananda, existência, consciência, não colorida pelos gunas, não afetado por Maya, não definido por os atributos de Maya, né? Então, ele pode ser conhecido através dessa constante discriminação entre o ser, né, e as variações, né, dessas combinações das qualidades, das energias e dos elementos que limitam o ser através dos objetos configurados por Maya. O Chandogya Upanishad diz: antes da criação, este universo que é o objeto de nossa experiência, existia na forma de pura existência. Então, esse é um dos mantras, né? Este universo, que é o objeto de nossa experiência, a gente não consegue experienciar o ser. A gente experiencia somente mithya. A gente só pode experienciar aquilo que é irreal. A realidade a gente não experiencia. Então, este universo, que é o objeto de nossa experiência, já existia na forma de pura existência, isso antes da criação. Era um sem o segundo, um sem o outro. Tornou-se um objeto de experiência quando Maheshwara criou os 5 elementos e os órgãos dos sentidos, os quais objetivam e capturam, né, e reconhecem os elementos. Olha que bonito isso aqui. O ser, antes da aparição do universo, durante Pralaya, o ser existe em sua natureza, né, Satya, né, um sem um segundo, não dual, né, mas ele se torna um objeto de experiência. O que significa o ser se torna um objeto de experiência? Significa que o ser aparentemente se torna um mundo, né? Ele aparentemente se torna um objeto de experiência quando? Quando o quê? Quando Ishvara projeta os 5 elementos a partir das 3 energias. As 3 energias, 5 elementos, imediatamente o ser aparece como um mundo. E não somente isso, como a gente vai ver mais adiante nesse texto, quando Maya produz as energias e os elementos, ele não produz isso por acaso, simplesmente para deixar aí, né, por aí, né, no espaço, o primeiro dos elementos, aí depois o ar e os outros, coloca tudo isso aí, né, no espaço, né, universal, né? Ele cria isso, mas ele não cria isso simplesmente, né, por acaso. Ele cria isso para desenvolver os órgãos de recepção, os órgãos sensoriais, os órgãos dos sentidos, porque essa é uma manifestação desenhada com o propósito, né, de propiciar aos jivas, ou propiciar ao ser,
a experiência do ser em sua ordem de realidade secundária ou inferior, como a gente queira dizer, imite-a. E o ser, ele precisa, naturalmente, de um médium, de um veículo, através do qual ele experiencia a si mesmo. Né? Então, nós temos o ser, que se torna aparentemente o mundo, quando Ishvara, Maya, cria, projeta os 5 elementos e, imediatamente, a partir de cada um desses elementos, os órgãos de recepção, os órgãos de percepção dos elementos, né? Os quais objetivam os elementos. Esses elementos precisam ser captados, né? E eles são captados através desses órgãos de captação, né? Os órgãos são os componentes transacionais do Ishvara. Olha que lindo, esses órgãos de captação são esses componentes nessa transação entre Ishvara, Maya Ishvara, e os objetos inertes. Ele precisa desses objetos chamados jivas, mas antes dos jivas aparecerem nessa criação, os órgãos sensoriais vão se desenvolvendo, esses órgãos sensoriais com a mente, etc., se tornam o jiva. Por quê? Porque o ser precisa dos jivas, precisa dos órgãos sensoriais. Esses órgãos sensoriais são os componentes transacionais de Ishvara, que aparecem como coletores de conhecimento. Okay? Nós precisamos desses órgãos de conhecimento. Nossas escrituras, dependendo do ângulo, a gente coloca, se a gente está analisando o aspecto mental, emocional, a gente diz que é o órgão dos sentidos. Quando a gente está analisando o intelecto, a gente diz que são os órgãos de conhecimento, porque os órgãos de percepção, recepção são os mesmos, eles são interpretados emocionalmente pela mente e são interpretados mais precisamente pelo intelecto. Então, às vezes, eles são ditos como Jnana Indriyas, os órgãos de conhecimento, ou Karmindriyas, os órgãos. Então, Karmindriyas são os órgãos de ação. Os órgãos de percepção são, esqueci, você lembra, Fábio? Os órgãos dos sentidos, Jnana Indriyas. Eu não vou lembrar agora. Mas não é importante. Então, esses órgãos de percepção, né, eles ocorrem como componentes transacionais de Ishvara, que aparecem como coletores de conhecimento, ok? E aparecem como os órgãos de ação, o Karmindriyas, porque nessa interação com o mundo, né, mais tarde, quando o campo se desenvolve, o Jivas não somente ele está ali para captar e receber, né, essas impressões, esses estímulos do campo, né? Os órgãos recebem, mas aí a gente precisa de responder. Porque o jogo de Mitya é estímulo e resposta, estímulo e resposta. Né? Então, nós temos esses karmindriyas, que são os órgãos de ação que nos permitem, né, manter essa engrenagem eternamente, entendeu? Girando, né? E Anindras, os de percepção. Né? E Anindriyas, yeah. Não, Jnanindriyas são os objetos de conhecimento, os objetos dos sentidos é um outro, eu esqueci. É? Depois você vê aí, você diz para a gente, por favor. Ok. Quanto mais propriedades um elemento desfruta, mais denso ele é. Isso é muito interessante. A gente vai ver isso mais para frente. Um objeto, quanto mais propriedades ele desfruta, mais denso ele se torna. E quanto menos propriedades ele desfruta, mais sutil ele é, ok? Isso é muito bacana, mas ele vai aparecer mais à frente. O campo dármico, Karma Dharma. Os versos seguintes, tirados do Chandogya Upanishad, são uma análise da existência. Os versos 2 a 18 explicam os objetos a serem discriminados do ser. Então, agora... Arlindo, deu 1 hora já. Eu não sei se você quiser deixar esse tema, como que vai começar um outro tema. Você acha que é? Esse é um tema bacana. A gente deixa para a próxima hora.
como eu disse, esse é um texto tão sutil, requer um pouco mais de tempo. Eu estava viajando que a gente pudesse concluir esse capítulo 2 hoje amanhã. Então, 5 minutos, se alguém tiver uma pergunta, senão a gente vai para o break. Uma contemplação aqui, Nagar. Deixa eu ver se eu acho lá no início do texto. Vamos ver se não surge nenhum barulho aqui, que o pessoal está fazendo arte na cozinha. Aqui, antes dele comentar do primeiro verso, aí é onde ele fala, deixa eu ver se eu acho, estava em negrito destacado, aqui, os 5 elementos densos, no entanto, não têm um corpo sutil, porque eles são feitos do aspecto tamásico de Maya. Por isso não são sencientes. Tamas absorve a luz, né? Aí fala dos buracos negros, que são para Prakriti, puro tamas macrocósmico. Aí eu fiquei pensando, né, até complementando aquela definição que a gente estava fazendo, da matéria, a vida se associando, matéria orgânica, matéria inorgânica. E a gente tem a matéria sendo predominantemente tamas, né, essa matéria física mais densa, e quando ela não tem um corpo sutil microcósmico refletindo a consciência, né? Então, nesse sentido, o que está sendo dito aqui, não tem um corpo sutil nesse sentido, mas é que não tem o corpo sutil microcósmico, né, Nagar? Porque o corpo sutil macrocósmico, ele existe, é o que precede a conformação de todo o universo, né? O corpo físico do universo é o universo como a gente conhece fisicamente, né? É só essa contemplação que eu estava fazendo aqui, ó, que a gente fala que a matéria não tem, ele fala corpo que sutil. a matéria não tem um corpo sutil, não tem um corpo físico, não tem um corpo sutil microcósmico associado a um objeto assim, né, inanimado. A matéria, a gente pode olhar para a matéria como o campo dos objetos inertes, né? Mas fundamentalmente ela também Jagata, todos os objetos, porque fundamentalmente todos os objetos são inertes, essa é a verdade, né? Então a gente diz que os objetos inertes são aqueles com tamanha predominância de tamas. E isso é associado, explicado pelo fato de que esses objetos, eles não são jivas. O que é um jiva? O jiva é um objeto com 3 corpos, tá? Um causal, um sutil e um corpo físico. Isso porque ele é um objeto extremamente condicionado por sattva e rajas. A minha impressão nessa análise é que um objeto do reino mineral, né, como qualquer objeto físico, um metal que seja, entendeu? Ele não possui um corpo causal e um corpo sutil, do ponto de vista individual, porque ele não é um ser vivo, né? Ele não é parte desse mecanismo, né, de um certo nível, né, de escolha, de livre-arbítrio, porque até mesmo os outros seres, eles escolhem, a partir do seu corpo causal, eles vão desempenhando os seus papéis, etc. Eles não são seres vivos, sencientes, não, eles são seres absolutamente inertes, portanto, eles não possuem um corpo sutil, okay? Porque o corpo sutil é necessário, os 3 corpos é necessário para que um ser vivo exista, né? Todos, até mesmo no mundo vegetal, as plantas possuem 3 corpos. Agora, do ponto de vista macrocósmico, como você disse, né, Fábio, que parece que esse é o objetivo dessa colocação sua, do ponto de vista macrocósmico, o universo existe, né, em 3 corpos, o causal, o sutil e o físico, né? Agora, somente os jivas são aqueles que realmente são objetos projetados dentro de Maya, através desses 3 corpos macrocósmicos. Somente os jivas, eles também possuem esses 3 corpos, sendo o corpo sutil um outro aparato refletor, né?
enquanto que os outros, eles não possuem um corpo sutil, porque eles são fundamentalmente tamásicos. E os jivas, eles possuem uma grande proporção de rajas e sátiva. Então, essa é mais ou menos a diferenciação que eu vejo. É mais ou menos isso que você estava dizendo, Fábio? É isso também, porque ali eu tinha uma pergunta do José Roberto anterior também, né, sobre Ishvara tem os 3 corpos. Ishvara é fundamentalmente o puro Sattva, mas ele não é dissociado da criação dele, né? Sim. Que tem os 3 corpos, né? Sim, então sim. são corpos em nível macrocósmico, né? O universo é o corpo de Ishvara. E aí a gente tem aquilo que a gente vai chamar de Jiva, como esses que têm isso que a gente vai chamar de corpo sutil, microcósmico, refletindo a consciência. Né? Era mais nesse sentido a reflexão. Ok. Obrigado, professor, pelos comentários. Ok, obrigado a você. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.